Hoje nós vamos aprender sobre as ligações químicas. Por que as ligações químicas acontecem? Então, um átomo ele se junta a outro átomo. Por quê? Para formar novas substâncias, né? Se um átomo não se ligasse com o outro, não ia existir quase nada no nosso planeta. A gente não existia substância nenhuma. Se eles vivessem isolados como se fossem os gases nobres. Então, as ligações químicas elas são importantes, né? Para formar tudo que a gente conhece. Então, a ligação química ela acontece quando dois átomos se combinam entre si. Né? Então, aí a gente diz que estabeleceu uma ligação química. E os elétrons que são responsáveis por essa ligação são aqueles que estão na última camada desse átomo, que a gente chama camada de valência. Então, para ocorrer uma ligação química, é necessário que os átomos percam, ganhem elétrons ou compartilhem esses elétrons que estão na última camada ou na camada de valência. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho o exemplo do sódio, que pertence à família 1A da tabela, por isso ele contém apenas um elétron na última camada, então a gente só vai representar essa última camada, colocando então um elétron para ele aí. Vou fazer a ligação dele com o cloro, que pertence à família 7A da tabela, e portanto possui 7 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil acontecer, né, com cada átomo desse? Como o sódio tem apenas um elétron na última camada, a tendência é ele perder esse elétron e ficar estável com a camada anterior, que tem 8 elétrons. Já que um átomo, né, para se tornar estável, ele tende a copiar uma configuração eletrônica de um gás nobre, né, com 8 elétrons na última camada. Por isso eles são estáveis. Se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio, eu posso ver que na penúltima camada ele tem 8 elétrons e na última ele tem um só. Então ele pode perder esse elétron e ficar estável. E o cloro, como tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar um elétron para completar os 8. Fica muito mais fácil para ele ganhar esse um elétron. Quando o sódio encontra com o cloro na natureza, o que ele vai fazer? Eles vão se unir e o sódio precisa perder e o cloro precisa ganhar. Então é isso que vai acontecer aí. O sódio vai doar um elétron para o cloro. Quando o elemento perde elétrons, ele fica com carga positiva e o que ganha vai ter a carga negativa. Lembrando que a carga positiva a gente chama de cátion e a negativa de ânion. Ou o elemento ele pode também compartilhar um elétron. O hidrogênio, por exemplo, ele é um elemento que tem apenas um elétron na última camada, ele não possui camada anterior, então ele não pode perder esse único elétron que ele tem. Quando o hidrogênio faz uma ligação química, ele empresta esse elétron para outro elemento e pega do outro emprestado para ele. E normalmente ele vai ficar estável como o gás nobre hélio, que tem apenas 2 elétrons, e ele é estável com esses 2 elétrons. A maioria das ligações, os átomos eles se ligam para adquirir uma configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Isso é, com 8 elétrons na última camada. Essa ideia, né, ficou conhecida como a teoria do octeto. Os gases nobres eles são estáveis, porque eles possuem esses 8 elétrons na camada de valência, por isso eles não vão fazer ligações. Um átomo que satisfaz a teoria do octeto ele é estável e é aplicada principalmente pelos elementos do subgrupo A, os representativos da tabela periódica. Então vamos ver o exemplo aí do hidrogênio. A distribuição eletrônica do hidrogênio é um S1. Só que ele vai ficar estável como o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons aí nessa camada. Então, dessa maneira ele é instável. A forma estável dele vai ser a forma do hélio com 2 elétrons. Ele não segue a teoria do octeto, ele fica estável com 2 elétrons apenas. Dessa forma, ele é estável.
O flúor, fazendo a distribuição eletrônica do flúor, a gente vê que na segunda camada nós temos 2 elétrons no S e 5 no P, 7 elétrons no total. Então, para ele ficar estável, ele precisaria ganhar um elétron, tendo 8 aqui na última camada. Dessa forma, ele está instável. Ele precisa de 8 na última camada. Ele ganhando 8, na última camada, ele vai ganhar um elétron aí, para completar o subnível P. Ele vai ter 10 elétrons no total, igual ao gás neônio, que é estável. Outro exemplo, o sódio. Fazendo a distribuição do sódio. Ele tem um elétron na última camada. A camada anterior tem 8. Então, é mais fácil ele perder essa última camada aqui, esse último elétron, e ficar estável com essa parte aqui de trás. E tem 10 também, igual ao hélio, já que essa forma dele é instável. Então, na maioria das vezes, os átomos eles podem perder elétrons, que no caso a gente tem os metais da família 1A, 2A e 3A, são aqueles que têm 1, 2 e 3 elétrons na última camada, a tendência é perder. E os que recebem são aqueles das famílias 5A, 6A e 7A, que tem 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Então, com 5 ganha 3, com 6 ganha 2 e com 7 ganha 1. Vamos ver alguns exemplos. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos, ou seja, a família 2A, e dos halogênios, que é a família 7A, adquirem a configuração eletrônica de gases nobres quando, respectivamente, formam íons com números de carga. Então, o que a gente vai ver? A família 2A, são os alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons na última camada. A tendência deles é perder esses 2 elétrons. Então, se ele perde, a carga é positiva mais 2. Já um halogênio é um elemento pertencente à família 7A da tabela, que tem 7 elétrons na última camada. A tendência é ganhar um elétron. Quando ele ganha, a carga é negativa, menos 1. Então, a nossa resposta vai ser mais 2 e menos 1. Um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A carga do íon estável, formada a partir desse átomo, será. Então, se ele tem 13 prótons, é que tem 13 elétrons também. Se a gente fizer a distribuição eletrônica de 13 elétrons, a gente vai ter o seguinte. Na última camada, terceira aqui, nós temos 3 elétrons. 3 elétrons, a tendência é perder esses 3. Se ele perde, a carga é positiva, então mais 3. Ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação, ela ocorre devido à atração eletrostática entre os átomos. Essa ligação ela ocorre devido à atração eletrostática entre os íons de cargas opostas. Então, ou seja, a carga positiva atrai a carga negativa. Um vai ganhar e o outro vai perder elétrons nessa ligação. Então, se a gente já sabe que os elementos da família 1A, 2A e 3A perdem elétrons, e o da 5A, 6A e 7A ganha elétrons, normalmente a ligação vai ser entre esses elementos aí, tá? Entre os que perdem com os que ganham, ou seja, entre um metal e um não metal, ou ametal, que a gente pode dizer. Então, vamos ver o exemplo da ligação do sódio com cloro mais uma vez. O sódio ele tem 11 elétrons, a distribuição dele é essa daí. A gente vê que tem um elétron na última camada. A tendência é perder esse elétron. E o cloro, com 17 elétrons, a gente vê que tem 7 elétrons na última camada. A tendência é receber um elétron. Então, se o sódio perde um elétron e o cloro precisa receber um elétron, a ligação vai ser representada dessa maneira, ou com o sódio doando elétron para o cloro.
O sódio doou fica positivo e o cloro que recebeu negativo. Então, temos no final a nossa molécula aí, Na+, Cl-, que é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Uma regrinha prática, né? Os compostos iônicos a gente pode usar a obtenção da fórmula final sem fazer o esquema da ligação. Como que a gente pode fazer? Se a gente sabe quantos elétrons cada um vai ganhar ou perder, a gente sabe a carga que cada um vai ter. Sempre primeiro é positiva e depois é negativa aqui, ó. Um perde para o outro ganhar. Sempre o que está perdendo, o que está ganhando. Então, positivo e negativo. Se eu sei os valores aqui de cima, para a gente saber a quantidade de cada um na ligação, é só a gente fazer a inversão. Eu vou trocar a carga de um é a quantidade do outro. Então, vamos ver um exemplo. A camada mais externa de um átomo de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa de outro Y tem 6 elétrons. Uma provável fórmula de um composto formado por esses elementos é: então, eu sei que X tem 3 elétrons na última camada, já sei que ele vai perder esses 3 elétrons. Se ele perde, a carga dele vai ser mais 3. E o Y, eu sei que ele tem 6 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar 2 elétrons. Se ele ganha, a carga vai ser menos 2. Se a gente colocar então um ao lado do outro aqui, eu sei que o número de x é 3, de y é 2. É só a gente trocar aqui embaixo. Vai ficar a fórmula final x2, y3. Um composto formado pela combinação do elemento X, com número atômico 20, com o elemento Y, que tem o número atômico 9, provavelmente tem a fórmula. Então, vou fazer a mesma coisa, a distribuição eletrônica de X e a distribuição eletrônica de Y. Então, a gente sabe que o X tem 2 elétrons na última camada, então ele vai perder esses 2 elétrons e vai ficar com a carga mais 2. O Y, ele tem 7 elétrons na última camada, então a gente vai ganhar um elétron aí e vai ter carga menos 1. Vou juntar os dois aí e inverter. Então, o 2 do X vai para o Y e o 1 do Y vai para o X. Eu não preciso representar esse 1 do X aí, só X, Y, 2. A ligação covalente, ou a gente pode chamar também de ligação molecular, ela vai acontecer entre elementos que não vão perder elétrons, eles querem ganhar. Então, entre dois que querem ganhar ou entre um que quer ganhar e um que não pode perder. Então, quando que acontece a ligação covalente? Ela vai acontecer com hidrogênio e um não metal ou entre não metais, entre si. Essa ligação, ninguém ganha e ninguém perde, eles vão compartilhar um par de elétrons, onde eu vou pegar um elétron de cada átomo e faço o compartilhamento para formar o par. Então, os átomos que participam dessa ligação aí são os ametais, os semimetais e o hidrogênio. Então, a ligação covalente normal é quando cada um dos átomos que estão ligando vai contribuir com um elétron para formar o par. Vamos ver o exemplo do hidrogênio, H2. O hidrogênio tem apenas um elétron. Então, eu represento ele com um elétron e ele vai ficar estável como hélio com 2 elétrons. Então, eles vão compartilhar um par de elétrons. Esses 2 elétrons eles ficam girando de um para o outro aqui, com uma velocidade tão grande que a gente não sabe a quem pertence. Então, ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Ele vai e volta para os dois aqui. Então, eu vou contar esses 2 elétrons para os dois e eles ficam estáveis.
Então, aqui a gente tem a fórmula eletrônica. Cada ligação dessa a gente chama de ligação simples. Eu vou representar com um tracinho. Então, eu tenho a fórmula estrutural. E podemos ter a fórmula molecular, que é a fórmula da molécula no final, que vai ficar H2. Outro exemplo do nitrogênio, na molécula de N2. Então, estou ligando o nitrogênio com outro nitrogênio. São dois elementos pertencentes à família 5A na tabela e possuem, então, 5 elétrons na última camada. 2 com 3 aqui, 5. Então, se eu representar cada nitrogênio com os seus 5 elétrons, eu sei o que vai acontecer. Cada um precisa de 3 elétrons para completar a camada, né, a última camada. O que eles vão fazer? Eles vão se ligar entre si, mas só que ninguém vai doar elétron para ninguém. Eles vão compartilhar 3 pares de elétrons, sendo um de cada um. Então, a primeira coisa é a gente reorganizar esses elétrons. Primeira coisa é a gente reorganizar esses elétrons aí. E agora eles vão se juntar para fazer a ligação. Então, eu conto esses 6 elétrons que estão aí no meio para cada um. Essa fórmula estrutural eletrônica. A fórmula estrutural, cada ligação dupla dessa, cada ligação dessa, a gente vai representar com um tracinho. E a fórmula molecular N2. Exemplo. Os elementos químicos nitrogênio e cloro podem combinar-se formando a substância. Então, como que vai ser a fórmula? Eu já sei, né, que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada e que o cloro tem 7. Então, a tendência do nitrogênio é, no caso, ele precisa ganhar 3 elétrons e o cloro precisa ganhar 1. Só que ninguém vai doar elétron para ninguém. Já que são 2 ametais, os dois precisam ganhar, a gente tem uma ligação que a gente pode chamar molecular ou covalente. Então, já sei que é uma ligação molecular, então eu vou descartar a letra B e a letra D. Agora, qual vai ser a fórmula? A gente vai fazer, então, a ligação do nitrogênio com o cloro. Distribuição eletrônica do nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada, precisa ganhar 3. E o cloro tem 7 na última camada, precisa ganhar 1. Só que eu vou compartilhar. Então, eu represento o nitrogênio com os 5 dele. E o cloro com os 7 elétrons dele. Vou fazer a ligação aí. O cloro ficou estável. Com esses 2 elétrons aí, já completou os 8 elétrons dele. Já o nitrogênio não, ele ficou com 6. Ainda precisa de 2. Então, eu vou colocar mais um cloro aí nessa ligação, para ligar com o nitrogênio. Mesmo assim, não completou o nitrogênio. O cloro está completo com 8, o nitrogênio ficou com 2, 4, 6, 7. Então, eu preciso de mais um cloro nessa ligação. Então, ligou de novo aí e vai formar os 8 elétrons do nitrogênio também. Então, a minha fórmula no final vai ficar 1N e 3 Cls, NCl3. O fosfogênio, COCl2, é um gás incolor tóxico de cheiro penetrante, utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante. É produzido a partir da reação CO mais Cl, formando COCl2. Sobre a molécula de fosfogênio, podemos afirmar que ela apresenta. Como que eu vou representar essa ligação aí, né? Primeiro eu tenho que saber quantos elétrons tem cada um elemento. E para isso eu preciso da tabela periódica. Então a gente vai olhar lá na tabela periódica, ver qual é a família de cada elemento,
para saber quantos elétrons ele tem. O carbono pertence à família 4A, eu sei que tem 4 elétrons. O oxigênio na 6A tem 6. E o cloro na 7A tem 1 elétron. Tem 7 elétrons. O cloro da 7A tem 7 elétrons. Então, vamos fazer essa ligação. Representar aí. Eu tenho, então, o carbono com os 4 elétrons. Por que eu estou colocando o carbono primeiro? Porque ele é o que tem a menos quantidade de elétrons. Então, é o que vai precisar de mais ligações em volta dele. Então, primeiro eu coloco o carbono com os 4 elétrons. Vou fazer a ligação dele com o oxigênio, que tem 6 elétrons. Eu sei que o oxigênio precisa de 2 elétrons, então eu vou ligar então, ele aí com carbono, fazendo uma ligação dupla entre eles aí, para completar o oxigênio. Só que o carbono tinha 4 com esses 2, agora ficou com 6. Ainda precisa ligar 2 vezes. Precisa de 2 elétrons. Então, eu vou colocar esses 2 cloros para ligar, então, com o carbono. Como que ficou essas ligações? Aqui foram 2 elétrons do oxigênio que ligou com os 2 elétrons do carbono. Então, tem uma ligação dupla, que a gente chama. Aqui eu tenho uma ligação simples, onde sai um elétron do cloro e um do carbono. Aqui também, embaixo, também tem outra ligação simples, onde sai um do carbono e um do cloro também. Então, eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples. Observe a estrutura genérica e representada abaixo. Para que o composto seja corretamente representado, de acordo com a ligação química indicada na estrutura X, deverá ser substituído pelo seguinte elemento. Quem que é o elemento X aí nessa história? O que a gente tem que perceber? Que esse elemento X está fazendo 2 ligações com o oxigênio e uma ligação aqui com cada outro oxigênio. Ou seja, ele está fazendo 4 ligações. Já que para completar a camada ele precisa de 8 elétrons, se ele fez 4 ligações é porque ele também tinha 4 elétrons para ligar. Então, como é que eu faço para saber quem é o X? Eu vou na tabela periódica e vejo qual desses elementos aqui tem 4 elétrons na última camada. E como que eu vejo isso? Pela família de cada elemento. Então, eu vou lá procurar qual a família do fósforo na tabela. Família 5A. 5A tem 5 elétrons na última camada, então não é ele. O enxofre, 6A, tem 6 elétrons na última camada, também não vai ser ele. O carbono, família 4A, tem 4 elétrons na última camada. Então, esse elemento é o carbono, já que ele está fazendo 4 ligações aqui para completar as 8 dele. Então, era porque ele também tinha 4. Nitrogênio é 5A, tem 5. Cloro 7A tem 7. Então, a alternativa C é o carbono. Se apenas um dos átomos contribuir com os 2 elétrons do par, a gente tem uma ligação coordenada dativa ou coordenada, ou a gente também pode chamar de ligação covalente dativa. Essa ligação dativa ela é indicada por uma seta, que vai sair do átomo do centro, tá? É o que cede elétrons, é o átomo central. Ele vai emprestar 2 elétrons para um outro elemento que queira participar da ligação. Então, vamos ver o exemplo aí do dióxido de enxofre. Então, tem o enxofre da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Ele vai se ligar com o oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada. O que aconteceu aqui? Todos os dois tinham 6. Na hora que se ligaram, cada um ficou com 8 nessa ligação. Então, os dois estáveis. Mas e se eu colocar mais um oxigênio nessa ligação? Como é que ele vai entrar? O que vai acontecer? O enxofre vai emprestar um par desses elétrons que não está ligando para esse oxigênio. Aí a gente chama de ligação coordenada dativa, onde o par de elétrons sai de um elemento só, que é o elemento central.
Então, o enxofre emprestou aí para o oxigênio, não está doando. Esses elétrons vão e voltam de um para o outro e eu conto para os dois. Essa é a fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural, aqui eu tenho uma ligação dupla, onde eu liguei duas vezes, né, o mesmo elemento. E embaixo aí eu vou ter uma ligação dativa, representada por uma seta. A fórmula molecular é SO2, que é o dióxido de enxofre. O gás carbônico, CO2, é o principal responsável pelo efeito estufa, enquanto o dióxido de enxofre, SO2, é um dos principais poluentes atmosféricos. Se considerarmos uma molécula de CO2 e uma molécula de SO2, podemos afirmar que o número total de elétrons compartilhados em cada molécula é respectivamente igual a... Então, vamos ver aqui como é que é a ligação do CO2 e do SO2. O CO2 a gente tem duas ligações duplas e o SO2 a gente vai ter uma dupla e uma ligação dativa. A pergunta é: que número total de elétrons compartilhados em cada molécula? Então, quantos elétrons estão compartilhados no CO2? Tenho 2, 4, 6, 8. E no SO2 a gente tem 2, 4, 6. Por que 6? Porque aqui os dois são somente do enxofre. Aqui eu tenho de cada um, ó, 2, 4, e aqui são 2, 6. Aqui é 2, 4, 6, 8. Certo átomo pode formar 3 covalências normais e uma dativa. Qual a provável família desse elemento na classificação periódica? Então, se ele tem 3 covalentes normais, que são 3, ele vai compartilhar 3 vezes aí. Então, ele está fazendo 3 ligações, é porque tem 3 elétrons. E vai fazer uma dativa, vai emprestar um par para alguém. Provavelmente, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele é da família 5A. Quais elementos que não obedecem à regra do octeto nas ligações? Eles vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem o berílio, que no caso do berílio, ele pode se ligar aqui com o hidrogênio e ficar estável aí com 4 elétrons na última camada, formando aí esse composto. Então, a valência dele é 4. O boro, vamos supor, estou ligando o boro com 3 fluos aqui. Ele só tem 3 elétrons na última camada. Liguei ele com 3 fluos, ele vai ficar estável com 6 na camada de valência. O fósforo, nesse caso, ele vai ficar com mais do que 8, porque ele, nesse caso aqui, o pentacloreto de fósforo, ele vai se ligar com 5 cloros, e ele já tem 5 elétrons, então ele vai ficar estável com 10. Um átomo que fica estável com o número ímpar de elétrons na camada de valência, aqui a gente tem o nitrogênio com oxigênio. Nesse composto aqui, no NO2, dióxido de nitrogênio, ele vai fazer uma ligação dupla com oxigênio e uma dativa aqui. No caso do nitrogênio, ele vai formar duas duplas aqui, ó. Então, ele vai ter 2, 4, mais 2 aqui que foi para esse oxigênio, 6, mais um que sobrou aqui, 7. Então, ele está estável com 7 elétrons na camada de valência. Compostos de gases nobres, que é muito difícil acontecer, mas existe aí o xenônio, está se ligando com flúor. Então, ele já tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Está estável com 10.
Esses compostos eles só ocorrem com gases nobres de átomos grandes, que comportam camadas expandidas de valência. A ligação metálica, que ela é uma ligação desorientada, é o modelo que a gente chama de mar de elétrons, onde os cátions permanecem em um arranjo regular e estão cercados por um mar de elétrons. A gente tem uma grande movimentação eletrônica, uma boa condutividade térmica e elétrica e uma alta maleabilidade e ductibilidade. O que significa isso, tudo que eu acabei de falar? Né? Os metais, eles se ligam como se a gente juntasse, quando encostasse, né, um átomo no outro, do núcleo, né, eles ficariam próximos uns aos outros e os elétrons ficariam girando em torno desses núcleos aí, rodando de um átomo para o outro, ficariam livres em torno desse núcleo. Então, por isso eles conduzem bem corrente elétrica, já que tem esses elétrons livres aí soltos entre esses núcleos. A gente chama isso de mar de elétrons. Isso dá uma facilidade, né, para conduzir a corrente e calor também. São bons condutores de calor. Dá para a gente fazer fios, lâminas, né? A gente pode cortar e bem fininhos. Então, isso é uma característica da ligação metálica, que acontece somente entre metais.